Capítulo 3. Ao retornar para a República de Estudantes onde morava, Marco Polo recolheu-se em seu interior. Seu pai, Rodolfo, sempre fora um admirador do italiano Marco Polo, um dos maiores aventureiros da história. O viajante veneziano tinha apenas 17 anos, quando em 1271 partiu da belíssima Veneza para a Ásia com seu pai e seu tio. A incrível odisseia durou 24 anos. Correram enormes riscos, navegaram por rios e mares, andaram por desertos, escalaram montanhas, pisaram em solos nunca antes tocados por um europeu. A aventura revelou um mundo fascinante, jamais descrito. Sua obra, O Livro das Maravilhas, A Descrição do Mundo, influenciou o mapa mundi traçado em 1451, hoje exposto na Biblioteca Marciana de Velhas. Rodolfo era um ávido admirador da ousadia de Marco Polo e por isso deu seu nome ao filho. À medida que ele foi crescendo, relatava com excitação para o pequeno Marco Polo as peripécias do aventureiro italiano. Contava-lhe com doses de ficção os sonhos do navegador veneziano, sua coragem imbatível e sua incontrolável motivação de conhecer novos mundos, explorar novas culturas, costumes, culinárias. O menino bebia as palavras do pai. Entre as suas muitíssimas descobertas, Marco Polo trouxe o macarrão inventado pelos chineses para a Itália. Os italianos, com sua habilidade culinária ímpar, o aperfeiçoaram. O senhor Rodolfo, amante de uma boa massa, toda vez que comia o espaguete, fazia um brinde a Marco Polo. Uma frase dita e repetida pelo pai ecoava na mente do pequeno Marco Polo. Meu filho, os aventureiros realizam suas conquistas e as demais pessoas os aplaudem. Saia sempre do lugar comum. Agora, o jovem era um estudante de medicina. Desejava conhecer os mistérios do corpo humano. Entretanto, como a vida tem cruzamentos imprevisíveis, ele se deparou com um desafio muito maior: conhecer o complicado mundo da mente humana. Não bastante esse pungente desafio, a personalidade que precisava descobrir era a de um ser humano que vivia na periferia da sociedade e, como tal, taxado de louco, impenetrável e portador de uma história existencial desprezível. Teve a impressão de que não conseguiria aprofundar-se no universo de Falcão, pois viviam em ambientes e culturas completamente distintas. Como fazer isso? Que ferramenta usar? Que atitudes tomar sem caracterizar uma invasão? Certamente o Marco Polo do século XVIII também se perturbaria diante dessa aventura. Pensava constantemente. Precisava ser ousado e criativo para percorrer os solos inatingíveis da alma humana e caminhar no indecifrável território da emoção. Após viajar em seus pensamentos e fazer anotações sobre os fatos ocorridos, uma luz brilhou. Teve uma ideia incomum para romper as barreiras e distâncias entre ele e o mendigo pensador. Preciso tornar-me um deles, imaginou. No dia seguinte, um sábado ensolarado, entrou no banheiro, passou pasta de alho no rosto, pegou um nabo podre da cozinha e esfregou nos braços e peito. Pegou gel, misturou com a pasta de alho, esfregou na cabeça e despenteou os cabelos. Ficou parecido com um pequeno monstro ou com alguém que acabou de receber um choque elétrico. Mas valia tudo para tal conquista. Afinal de contas, não aguentava mais ser alvo de chacota dos colegas. Em seguida foi ao quarto, pegou uma camisa de um vermelho vivo, rasgou-a e vestiu-a. Colocou uma calça preta desbotada e manchada que comprara no brechó. Vestiu um casaco preto e remendado comprado no mesmo lugar. Ao passar pela sala, os colegas levaram um susto. Marco Polo não parecia um mendigo, mas um ET. De tantas gargalhadas, todos se deitaram no chão. Seu dia começara mal. Não dava para explicar nada aos amigos, ninguém entenderia. Saiu de casa saltitando e deixou estáticos seus colegas da República de Estudantes.
Cheirava tão mal que ninguém conseguia passar perto dele nas ruas sem abanar o nariz. O excêntrico jovem causava espanto nos adultos, mas divertia as crianças. Nunca tinha chamado tanta atenção. Ao se aproximar da praça, as pessoas apontavam-lhe o dedo e debochavam dele. Começou a sentir raiva dos normais. Deu vontade de tirar satisfação. Ser mendigo deve ser uma vida dura, pensou. Mas sua meta o impelia, era a sua prioridade, e estava convicto de que Falcão se aproximaria dele. Após meia hora de procura, encontrou Falcão e sentou-se ao seu lado. Fez um grande silêncio, queria impressionar. Falcão se afastou dele, não suportou o cheiro. Disfarçadamente deu uma olhadela no estudante da cabeça aos pés. Afastou-se mais um pouco. Cada um assobiava e olhava para o lado oposto. De repente, os olhares se cruzaram. Quando Marco Polo pensou que estava causando impacto, Falcão gritou: "Como você é feio!" Em seguida, desandou a gargalhar. A praça se emudeceu com tanto riso. Marco Polo ficou vermelho, não sabia se ria ou se corria. Preferiu rir. Riu muito. Riu para não chorar. Era a primeira vez que ria das próprias tolices. Era um jovem inteligente e intrépido, mas engessado em seu grande senso de humor. Rir de si mesmo foi um bálsamo. Os passantes se aproximaram, queriam um pouco de alegria dos dois alienados. Marco Polo apontou para a plateia e aumentou seu riso. A plateia também começou a rir. Ninguém sabia por quê. Riam sem motivo. Uns riam dos outros. Era a terapia do riso, tão ilógica e tão singela. Momentos depois, o show encerrou-se. Surgiu o silêncio. Com o silêncio, a plateia dispersou-se. Enquanto se dispersavam, jogavam moedas. Falcão disse: "Meu Deus, como os normais estão carentes. Como é fácil diverti-los. Até um palhaço de primeira viagem vira atração." Marco Polo franziu o rosto e ficou pensando se a carapuça não era para ele. Mas resolveu seguir seu plano. Pegou sua sacola, deu-lhe alguns alimentos bem embalados e uma caixa de bombons. Pensou que depois do circo e dos presentes havia conquistado Falcão. Ledo engano. O mendigo olhou para o jovem e desferiu-lhe um golpe inesquecível. "Seu alimento sacia minha fome, mas não compra minha liberdade." "Eu não quero comprar sua liberdade", reagiu imediatamente. "Seja honesto. Você deseja que eu fale, que lhe dê informações?" "Quem vende sua liberdade nunca foi digno dela", expressou Falcão. Marco Polo coçou sua cabeleira arrepiada e novamente se perguntou: quem é essa pessoa tão rápida nas respostas e tão ferina nas ideias? Ele sentiu a pobreza do seu plano para conquistar alguém tão incomum. No fundo, ele estava querendo comprar aquilo que não tem preço. Precisava usar a estratégia da transparência. Reconhecendo seu erro, disse: "Desculpe-me pelas minhas segundas intenções. Eu realmente quis que meus presentes abrissem as janelas da sua mente." Mas, afetivo diante da humildade de Marco Polo, Falcão adocicou a sua voz: "Garoto, o seu nome é de um desbravador. Mas você nunca será como um de nós. Você pode maquiar-se, vestir roupas rasgadas, cheirar mal, mas continuará sendo você mesmo. No seu mundo, vocês creem que a embalagem muda o valor do conteúdo. No meu mundo, isso é uma tolice. Você continuará sendo um prisioneiro." Marco Polo ficou abismado. "Prisioneiro do quê?" "Do sistema. Eu sou livre. Você pensa que é livre. Você tem os pés livres para caminhar e a boca livre para falar. Mas você é livre para pensar?" "Creio que sim." "Então me responda com sinceridade. Você sofre pelo futuro? Ou seja, você se atormenta por coisas que não aconteceram?" "Sim", disse consternado. "Você tem necessidades que não são necessárias?" "Sim." "Você sofre quando alguém o critica? É preocupado com a opinião dos outros?" "Sim." Falcão se calou e Marco Polo ficou pensativo.
Lembrou-se do quanto as opiniões do seu professor e de seus colegas de classe o atormentaram. A discriminação que sofreu fora registrada de maneira privilegiada, gerando um conflito. Perdeu o sono algumas vezes. Deixou que o lixo de fora invadisse sua emoção. Começou a analisar o que estava fazendo naquela praça. Conquistar Falcão era motivado pela dor da discriminação e não pelo que ele realmente representava. Assim, começou a rever seu foco. Com honestidade, admitiu: não sou tão livre como imaginava. Falcão continuou e pela primeira vez o chamou pelo nome. Marco Polo, o mundo em que você vive é um teatro. As pessoas frequentemente representam. Elas se observam o tempo todo, esperando comportamentos previsíveis. Observam seus gestos, suas roupas, suas palavras. A liberdade é uma utopia. A espontaneidade morreu. Marco Polo jamais pensou que poderia encontrar sabedoria em um maltrapilho. Recordou a primeira aula de anatomia, as palavras preconceituosas do seu professor, da psicóloga e da assistente social. Percebeu como somos superficiais ao julgar pessoas diferentes, compreendeu a própria superficialidade. Entendeu que muitos indigentes podiam ser doentes mentais sem condições de expressar grandes ideias. Mas todos eles tiveram uma grande história. Além disso, começou a descobrir que alguns miseráveis da rua, como Falcão, e provavelmente alguns doentes mentais, tinham uma sabedoria que intelectuais não alcançaram. Convenceu-se de que cada ser humano é uma caixa de segredos a ser explorada. Quando os excluímos, é porque não os entendemos. A partir daí, começou a ser fascinado pela mente humana. Despertou-lhe pouco a pouco o desejo de um dia se especializar na mais enigmática e complexa das especialidades médicas, a psiquiatria. As ideias do pensador das ruas o inspiraram. Após questionar sua própria liberdade, Marco Polo fez alguns minutos de silêncio. Falcão recostara-se folgadamente no banco. Em seguida, o jovem voltou à carga, revelando suas inquietações e sua famosa incapacidade de ficar calado. Resolveu provocar Falcão. Será que, pelo fato de não ter tido sucesso no sistema que condena, você não se alienou dele? Quem me convence de que você não é uma pessoa socialmente frustrada e interiormente presa? Marco Polo foi perspicaz em seus argumentos, mas depois de dizer tais palavras, sentiu que corria risco de destruir seu relacionamento com Falcão. Recordou que criara problemas com o Dr. Geórgio pela sua impetuosidade. Pelo menos, o médico havia humilhado publicamente. Quando a relação parecia ter ficado estremecida, surpreendeu-se. O brilho nos olhos e um sorriso entrecortado de Falcão indicava que ele gostara de ser provocado. Com lucidez, o mendigo deu uma breve resposta sem grandes detalhes. Você tem futuro, garoto. Você pensa. O sistema me feriu drasticamente e me baniu. A dor que vivi poderia me destruir ou me reconstruir. Resolvi deixá-la construir-me. Atormentado, saí sem endereço, procurando o endereço dentro de mim mesmo. Falcão emudeceu. Não deu mais detalhes da sua vida, e Marco Polo não queria invadir a sua intimidade. Havia profundidade e intenso sofrimento nessas breves palavras. Sentiu que era hora de partir. Saiu calado e reflexivo. O filósofo das ruas estava se tornando mestre de um jovem da elite social. O jovem admirou o mendigo, e o mendigo se encantou com o jovem. Começaram a ser amigos. Ambos viviam em mundos distintos, mas foram aproximados pela linguagem universal da sensibilidade e da arte de pensar. Uma fascinante história seria desenhada. Capítulo 4. A descoberta do mundo rico e profundo que se escondia atrás dos escombros da miséria de Falcão parecia loucura nas sociedades modernas, que valorizam muitíssimo a tecnologia e pouquíssimo a sabedoria.
Esta descoberta deixara Marco Polo atônito. No próximo encontro, ainda teve receio de ir com suas vestes normais. Novamente foi trajado de mendigo, mas mais discreto e menos fétido. Os cabelos continuavam em estado de choque. Não levava jeito para ser um andarilho. Bem-humorado, Falcão não o censurou. Marco Polo já não era um invasor de território. O mestre das ruas continuava sua vida sem aparentemente dar-lhe muita atenção. Ele observava os caminhantes e dava risadas. Marco Polo se esforçava para entender, mas não sabia o que estava acontecendo. Falcão se divertia imaginando o que as pessoas estariam pensando naquele exato momento. Minutos depois, permitiu que o jovem entrasse na brincadeira. Queria ensinar-lhe uma lição. Está vendo aquele sujeito apressado, apreensivo, de gravata torta? Olhe como ele torce o nariz e faz caretas. Deve estar pensando: eu não aguento mais meu chefe. Eu vou pedir demissão e mandá-lo plantar batatas. Coitado, ele é o melhor plantador de batatas dessa cidade. Faz anos que repete a mesma coisa. Marco Polo abriu um sorriso analítico. Pensou: sempre foram os normais que zombaram dos trejeitos dos marginalizados. Eles falam sozinhos, gesticulam, são curiosos. Não imaginava que algum deles visse a sociedade organizada como um circo. Falcão chamou atenção para outra pessoa. Está vendo aquela mulher toda embonecada tentando equilibrar-se naquele salto enorme? Olhe lá, como ela anda torta. Quase caiu. Que coisa mais estranha. Nunca ninguém olhou para aqueles saltos, mas ela não desce deles. Deve estar pensando: quem será que está me admirando? Em seguida perguntou ao jovem: quem está admirando aquela mulher? Não sei, respondeu Marco Polo. Só nós, seu tonto. Ficou mais de uma hora sofrendo diante do espelho para dois tolos observá-lo. Respondeu brincando e completou: se você não brincar com a vida brigará com você. Marco Polo entendeu o recado e topou a brincadeira. Em seguida, chamou a atenção para um homem aparentemente muito famoso. Devia ser um ator ou cantor. Estava rodeado por seguranças e era perseguido por alguns repórteres tentando entrevistá-lo. Agressivo, desdenhava dos jornalistas. Ele deve estar pensando: eu sou o herói desta cidade. Marco Polo não conseguiu dizer nada sobre o homem e percebeu que Falcão não apreciara sua frase. Você escolheu o personagem errado. Ele não tem graça nenhuma. Vive em torno da fama, pisa nos outros. Morre todos os dias um pouco, mas se acha acima dos mortais. A mídia o produziu e a mídia o detesta. Marco Polo, incomodado, perguntou-lhe: quem eu deveria escolher? Você poderia escolher aquela jornalista tentando entrevistá-lo. Ela está bufando de raiva por dentro. Deve estar pensando: não acredito que ganho tão pouco para entrevistar um cara tão vazio. Marco Polo parou para meditar nessas palavras. Falcão completou: os jornalistas são profissionais interessantes. São como bactérias que criticam o sistema, mas dependem dele para sobreviver. Enquanto Falcão e Marco Polo se divertiam, algo rompeu abruptamente o momento de descontração. Perto deles, um jovem de 15 anos, usuário de drogas, aproveitou estar no meio da multidão e roubou, pelas costas, a bolsa de uma senhora idosa. Para que ela não o visse, empurrou-a impiedosamente. Ela caiu, feriu os joelhos e seus lábios. O infrator correu. A senhora gritava sem parar: minha bolsa! Roubaram minha bolsa! Na confusão, os passantes não conseguiram identificar o ladrão. 10 metros à frente estavam 2 policiais que ouviram os gritos. Saíram correndo, ansiosos para ver se o pegavam. Ao perceber que estava sendo perseguido, o jovem amedrontado tirou a bolsa no colo de Falcão, que se levantou para procurar sua dona. Os policiais, ao passar por ele, viram a bolsa. Deduziram que um mendigo não poderia ser proprietário de tal peça. Agarraram-no. Marco Polo implorava a atenção dos policiais. Tentava em vão explicar o que eles não queriam entender. Um dos policiais foi até a senhora, que estava a uns 30 metros, e perguntou se a bolsa lhe pertencia. Diante da resposta positiva e vislumbrando joelhos e lábios sangrando, saiu indignado.
Uma pequena multidão, sequiosa por vingança, o acompanhava. Daria voz definitiva de prisão ao violento mendigo. Falcão estava relativamente calmo. Sabia que nenhum argumento seria convincente. O momento era tenso. Mais uma vez seria alvo de policiais que odiavam andarilhos. Alguns gritavam palavras de ordem querendo linchá-lo. A agressividade gerava agressividade, revelando o inextinguível ciclo da violência. As sociedades modernas vivem tempos insanos. A serenidade é um artigo de luxo. Sobre o coro da multidão, os policiais revoltados mal recitaram os direitos do cidadão e o algemaram. Que direito tem o maltrapilho? Que advogado terá motivação para defendê-lo? Quem poderia crer na sua inocência? Marco Polo tentava em vão defendê-lo. Estava desesperado diante da injustiça. De repente, Falcão tentou tirar algo volumoso do bolso. Os policiais pensaram que ele estaria sacando uma arma. Eles socaram, derrubaram-no e colocaram o joelho sobre seu pescoço. Mas era um tubo de metal, e não uma arma. Ao ver o amigo caído e ferido, Marco Polo tomou uma atitude inesperada. Aos berros dizia: fui eu que roubei a bolsa, ele é inocente. Os policiais ficaram confusos, a plateia silenciou. Falcão, perturbado, desmentiu. Gritou: não, fui eu a roubei. Ninguém entendeu nada. Os policiais estavam atônitos. Nunca tinham presenciado uma reação como essa. Marco Polo foi mais incisivo. Pai, você é um velho. A vida inteira me protegeu. Não tem força nem para andar. Como poderia roubá-la? Eu roubei a bolsa e a depositei em seu colo. Não assuma minha culpa. Sem se desculpar com Falcão, os policiais simplesmente trocaram as algemas de pulso. Marco Polo foi conduzido ao carro num cortejo em que a população gritava: ladrão, ladrão, mata ele! Alguns gritavam. Ao se aproximar do carro, Falcão pegou o tubo de metal, abriu e dele saltou uma rosa de seda vermelha. Ele a entregaria aos policiais como sinal de paz. Agora, achar alguém mais digno de recebê-la, o jovem amigo. Falcão era amigo das crianças. Ganhara esse presente de um menino que de vez em quando lhe trazia comida na praça. Os olhos do mendigo penetraram nos do jovem. Seu silêncio gritou em agradecimento, mas estava apreensivo com as consequências da sua atitude. Marco Polo entrou no carro e partiu. Nunca havia entrado numa delegacia. Não podia alegar inocência, havia sumido o delito. Durante o inquérito, a capacidade de argumentar de Marco Polo se tornou inútil. Todos estavam revoltados com um criminoso que rouba e machuca frágeis idosas. No interrogatório, o delegado lhe perguntou se alguma vez havia estudado ou trabalhado. Marco Polo fitou e disse-lhe que era um estudante de medicina. O delegado e o escrivão quase estouraram de tanto rir. Era só o que me faltava. Um palhaço na delegacia. Não estou aqui para brincar, garoto, gritou. O que você faz da vida? Eu já lhe disse. Sou estudante de medicina. O mendigo futuro médico. Se com essa cabeleira linda será um médico, então eu sou Marilyn Monroe. O escrivão morria de rir. Abriu as portas e chamou várias pessoas para entrar na sala. Apresentou-lhes um intelectual mendigo. Todos zombaram, aplaudiram, fizeram algazarra. Marco Polo começou a entender o peso de ser uma pessoa excluída, os perigos de viver fora do modelo social. Porém, já estava ficando calejado. Com sua esquisita cabeleira e seus trajes rasgados, não era possível ser levado a sério. O delegado sabia que os mendigos, na maioria, eram pacientes psiquiátricos. Pensou que Marco Polo estivesse delirando. Sem respeito, balbuciou para alguns: não aguenta esses vermes. Em seguida, aproximou-se e gritou: diga-me quem você é, seu crápula. Se você é um futuro doutor, então mostre sua carteira de estudante. Marco Polo engoliu em seco. Não tinha carteira de identidade nem de estudante no momento. Esqueci em casa. Ah, seu espertinho, esqueceu em casa. Muito bem. O delegado não teve dúvida. Como montar um palco, queria continuar o espetáculo. Então, me descreva o corpo humano. Dê uma aula sobre o que você tem estudado em classe, seu megalomaníaco.
A plateia foi ao delírio diante da esperteza do delegado. Você é uma fera, chefe, diziam os subordinados, querendo exaltar seu ego. O delegado, por sua vez, acariciou sua cabeça avantajada. Mas mexeram com o vespeiro. Não sabiam que a armadilha tinham caído. Marco Polo, por ser perseguido nas aulas de anatomia, tinha de ser um excelente estudante para passar nas provas. Ele fixou seu olhar nos presentes e começou, com a maior segurança, a discorrer sobre os intricados músculos do antebraço. Logo nas primeiras informações, as pessoas ficaram de olhos estatelados. Depois começou a descrever o trajeto do nervo radial. Em seguida, deixou o espasmo comentando os átrios e os ventrículos do coração. Relatou o nascimento da artéria aorta, seus ramos e subramos. Apontou também quantos ossos tinha o esqueleto humano. Após ter conquistado a plateia, resolveu fazer uma sutil chacota com o delegado. Pelo crânio enorme que o doutor delegado possui, certamente seu cérebro é privilegiado. Pegou uma folha de papel que estava sobre a mesa, dobrou-a e pediu para medir a testa da autoridade. E fez cena. É de se supor que o senhor tem uns 90 bilhões de neurônios. O delegado, desde a infância, tinha um complexo de inferioridade por causa de sua cabeça volumosa. Seu apelido na escola era Cabeção. Seus colegas zombavam dele. À medida que cresceu, tentava compensar sua baixa autoestima sendo agressivo e autoritário. Impunha suas ideias e não as expunha, mas diante da descrição supostamente favorável de Marco Polo, sentiu-se um intelectual. Não sabia que Marco Polo brincara reduzindo o número de seus neurônios. Um cérebro normal tem mais de 100 bilhões de neurônios. Bem-humorado, Marco Polo o chamara solenemente diante de amigos de grande cérebro. Grande cérebro, nunca ninguém me chamou desse modo. Satisfeito, passou a mão novamente na cabeça pela primeira vez com alívio. Diante do vasto conhecimento de anatomia do jovem e sentindo-se elogiado por suas palavras, mudou seu tom no interrogatório. Esse rapaz tem comportamentos estranhos, mas parece uma boa pessoa, novamente analisou consigo mesmo. Além disso, ele realmente poderia ser um estudante de medicina excêntrico e o delegado temeu sofrer um processo por abuso de autoridade. Perguntou por que Marco Polo estava trajado daquele jeito. Recebeu as explicações. Diante da história indigesta e não sabendo como proceder, deixou o rapaz numa sala especial até esclarecer os fatos. 1 hora depois apareceu uma testemunha para depor espontaneamente. Era uma balconista que trabalhava numa loja nas vizinhanças. No momento em que transitava pela praça, viu o menor infrator jogando a bolsa em cima do velho mendigo. Comentou ainda que esse mendigo frequentava a praça há algum tempo e era conhecido dos passantes por sua inteligência e bizarrice. Contou como Marco Polo protegera o velho. E antes que o delegado o inquirisse, disse que não tomara nenhuma atitude na hora porque o ambiente estava conturbado. Teve medo de esclarecer os fatos na praça, mas comovido com a atitude do jovem, veio depor a seu favor. O delegado esfregava as mãos na nuca, piscava os olhos e respirava fundo. Tentava descobrir se aquilo era sonho ou realidade. Estava tão perplexo que comentou. Nunca ouvi falar sobre um indigente inteligente. Nunca ouvi falar sobre alguém assumir a culpa de outrem. Nunca vi um estudante de medicina mendigo. Isso é demais para mim. Isso é coisa de gente maluca. Ou de gente que se ama, encomendou o balconista. Sabendo que havia sido autoritário com Marco Polo, chamou-o à parte e tentou justificar o injustificável, sua atitude discriminatória. Diz que não poderia imaginar que na pele de um andarilho estaria um jovem de elite, e aproveitou para confirmar se ele achava mesmo que seu cérebro tinha muitos bilhões de neurônios. Sua cabeça é a de um gênio. Freud teria inveja do senhor, disse-lhe Marco Polo. O delegado foi para as nuvens, mas Marco Polo estava consternado. Deixou o templo da justiça decepcionado. Sentiu na pele que a justiça é forte para com os fracos e frágil para com os fortes. Apesar disso, saiu cantarolando. Afinal de contas, seu mestre o ensinara a brincar com a vida e não a brigar com ela.